Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Luísa Alves. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário, uma produção do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. O meu nome é Luísa Alves, sou médica veterinária e hoje tenho o prazer de conversar com a médica veterinária Marisa Lourenço, também conhecida nas redes sociais, mais especificamente no Instagram, como Gato Dispneico. A Marisa licenciou-se em Medicina Veterinária em 2015 e iniciou a sua atividade profissional em Portugal. Pouco tempo depois, mudou-se para o Reino Unido, onde trabalhou na região de Londres. Em 2018, iniciou um internato rotatório em Edimburgo e em 2019 mudou-se para os Estados Unidos, onde completou um internato de especialidade em emergência e cuidados críticos na Universidade da Geórgia, seguido da residência na mesma área na Universidade de Tufts. Em 2023, regressou ao Reino Unido para integrar a equipa fundadora do Serviço de Emergência e Cuidados Críticos de um novo hospital de referência. Em 2024, tornou-se diplomada pelo Colégio Americano de Emergência e Cuidados Críticos Veterinários e atualmente integra a equipa de cuidados intensivos do prestigiado Hospital de Referência de Ralph. E com um percurso verdadeiramente inspirador, vamos conhecer melhor a pessoa por detrás deste currículo. Obrigada, Marisa, por teres aceito este convite Obrigada eu. neste episódio que é um dos poucos que é remoto, mas que tenho a certeza que vai valer a pena. Eu começo pela pergunta da praxe. A medicina veterinária era o teu sonho de infância? Pertence a esse grupo de pessoas que sempre quis ser veterinário? Eu, desde pequenina, que sempre fui apaixonada por animais e penso que aquilo que aconteceu foi que com essa paixão e à medida que eu fui crescendo, eu sabia que queria dedicar a minha vida a algo relacionado com os animais, com a natureza, digamos, e eventualmente a opção de ser médica veterinária passou a fazer total sentido quando eu já estava na adolescência. Sim. E foi a tua primeira escolha na candidatura? Foi. Boa. E quando tu terminaste o curso, já imaginavas que o teu percurso não se restringiria só a Portugal? Eu já sabia, porque eu fui fazer todos os meus estágios aos Estados Unidos. Uhum. Eu já sabia que queria voltar lá para tirar lá a especialidade. Não Ok, sabia necessariamente que ia ter que dar tantas voltas e voltinhas. sim. E quando terminaste o curso, tu foste trabalhar como médica veterinária em Portugal, Uhum. como é que foi esse choque com a realidade? Ou sentiste esse choque com a realidade? Ou já estavas à espera de que seria diferente dos teus estágios? Eu estava à espera que fosse diferente dos meus estágios, mas acho que o mais desafiante foi, sem dúvida, lidar com a falta de recursos, tanto a nível de equipamento como a nível humano, Ok. E nessa fase, tu trabalhaste em ambiente hospitalar ou clínica? hospitalar. Ok. E muitos dos colegas, normalmente quando começam, têm algum receio das urgências. Acredito que no teu caso não tivesses, ou tinhas na mesma? Não, não, na verdade não, porque eu já desde os meus estágios que vibrava, digamos, de contentamento sempre que estava escalada para estar na emergência, e portanto nunca foi algo que me intimidasse, era mais algo que me despertava interesse e Ok. curiosidade. O que é que te fascina especificamente nessa. É a inconstância ou não saber o que é que vai acontecer? Ou precisamente o contrário, tu já saberes o que é que deves fazer? Qual é que é o teu drive e a paixão pela emergência e cuidados críticos? Bom, eu agora, à partida, a maioria das vezes já sei o que é que tenho que fazer, ah, Certo. mas no início não, e a paixão já estava lá por esta área. Eu gosto de desafios e de medicina complexa, e por algum motivo, quanto mais doente está o animal, mais eu interessada estou na situação. E a verdade é que quando falamos em desafio e complexidade, nada soma esses dois fatores melhor do que doentes instáveis e extremamente críticos. E o facto de que nesta especialidade nós termos que ter um conhecimento geral para lidar com danos extremamente severos em qualquer sistema corporal e exercer aquilo que nós chamamos de uma medicina multidisciplinar é algo que também sempre me solicitou bastante interesse. Mas sem dúvida que a melhor parte para mim é poder ajudar animais que, se estivessem a ser recebidos em qualquer outro setting, em que Uhum. este tipo de prática não pudesse ser feita, não teriam qualquer chance de sobrevivência. E na nossa UCI nós conseguimos salvá-los todos os dias.
Sim. E achas que existe alguma característica, para quem quer trabalhar na área de cuidados intensivos e emergência, alguma característica de personalidade que consideras que é praticamente indispensável para conseguir Sim. fazê-lo? Uhum. Saber lidar com pressão e stress extremos, ok? Portanto, qualquer membro de uma equipa de emergência ou de cuidados intensivos, atenção que são 2 settings bastante diferentes, Uhum. mas tanto num como no outro é super importante saber manter a calma e foco, apesar de termos condições de trabalho extremamente exigentes, não só a nível físico, com o horário, com o facto de passarmos muitas horas de pé, esforços, etc., mas creio que talvez acima de tudo mental e emocional, ok? É um ambiente, Sim, particularmente a UCI, é um ambiente emocional bastante pesado. Portanto, não é sem dúvida uma especialidade para as pessoas que por vezes eu ouço dizer eu não consigo funcionar se tiver sob pressão. Ok, isso sim não é para ti. Dermatologia, cardiologia, uma coisa certo. assim. Mas cuidados intensivos ou emergências, não. Certo. E, relativamente aqui à tua adaptação ao Reino Unido, ou seja, já tinhas a experiência prévia dos Estados Unidos, como é que aconteceu ou qual é que foi o despoltar deste salto para o Reino Unido, previamente aos Estados Unidos? Basicamente foi na procura do internato. Portanto, regra geral, nós não conseguimos entrar numa residência, que é os 3 anos de treino de especialidade, para nos tornarmos diplomados. Nós temos sempre que fazer o warm-up, digamos assim, com Uhum, internatos, tal como na medicina humana, como funciona em Portugal. Portanto, o internato rotatório, e depois podemos ou não fazer internatos de especialidades até entrar na residência. E devido ao facto de eu não ter, bom, nenhum de nós tem equivalência do nosso curso de medicina uhum, veterinária que nos possibilite candidatarmos a hospitais privados na América, só algumas universidades é que permitem essa candidatura, portanto, certo, o número de instituições para onde eu me podia candidatar era bastante reduzida. E o Reino Unido era na altura muito mais fácil, porque foi antes do Brexit, portanto tinha cá imensas instituições. O que acontece é que para entrar no internato no Reino Unido, na altura era vital, portanto eles só consideravam pessoas que já tivessem experiência clínica dentro do país. Portanto, certo. naturalmente eu tive que emigrar para o Reino Unido, obter essa experiência clínica no ramo, no setor geral, antes de poder candidatar-me a internatos. E foi depois do internato rotatório que eu consegui voltar aos Estados Unidos. Ok, mas então o teu objetivo, ou seja, o teu foco, já era nessa fase os Estados Unidos? Sim, eu desde que fui aos Estados Unidos pela primeira vez que pensei, eu tenho que voltar aqui. Certo. Pronto, porque daquilo que eu ouço, porque sinceramente nunca me debrucei muito sobre o tema, mas daquilo que eu percebi, quem quiser entrar diretamente nos Estados Unidos para trabalhar como médico veterinário tem que fazer aquele exame, que basicamente é o exame final, certo? Da medicina veterinária de equivalência. É mais complexo do Sim, que o exame final, mas sim, são várias componentes, tem uma componente prática também, para exato. demonstrar as skills práticas, perdão, mas sim, é muito custoso, tanto a nível Uhum, financeiro como a nível de investimento exato. em E saúde. tu conseguiste fazê-lo depois de ter a experiência no Reino Unido, certo? Não, eu não o fiz, eu nunca o Ok. fiz. Ok, então era isso que eu queria tentar compreender para também os nossos ouvintes perceberem o teu percurso. Tu fazendo o internato então no Reino Unido, depois a residência, conseguiste a fazer nos Estados Unidos, certo? Para conseguir, tornar-te Portanto, diplomada. o que aconteceu foi, ao já ter um internato rotatório numa instituição particularmente académica no Uhum, Reino Unido, eu tornei-me mais competitiva para competir para uma posição nos Estados Unidos, naquelas poucas opções que estavam disponíveis ok. para quem não tem o exame de equivalência feito. E foi aí que eu consegui uma posição como interna de especialidade na Geórgia, e Uhum, depois de estar lá a fazer esse treino durante um ano, eu, o ano seguinte, fui aceito para a residência na universidade onde me especializei. certo. E que diferenças é que encontraste entre estes 2 países, Reino Unido e América? Estados Unidos, na verdade, Estados Uhum. Unidos da América. Hum, A eu nível de sistemas veterinários, digo.
Sim, sim, sim. Eu só posso comparar, em relação a como funciona dentro dos hospitais de referência, porque eu nunca trabalhei como médica de clínica geral nos Estados Unidos. Uhum. Sim. Mas, basicamente, a forma de trabalho americana é muito mais eficiente, na minha opinião, e os hospitais de referência recebem todos os tipos de casos. Ao passo que no Reino Unido, nós só vemos casos que são referenciados por médicos de clínica geral. E Uhum. o que é que isto faz a nível de contraste? Digamos, por exemplo, quando falamos em emergências, ao passo que nos Estados Unidos as emergências chegam diretamente a qualquer hospital, aqui no Reino Unido esse contacto com a medicina de emergência pura e dura, digamos, Uhum. está extremamente reduzido, porque as emergências vão todas primeiro para as clínicas de primeira opinião e só Certo. depois são ou não referenciadas para uma unidade de cuidados intensivos dentro de um hospital de referência. Uhum. E isso faz com que no dia a dia a prática clínica com estes doentes seja feita de forma significativamente diferente. Como um exemplo, ok? Uhum. Pois, ou seja, extrapolando para Portugal, efetivamente a realidade do Reino Unido é mais próxima neste momento, pelo menos daquilo que, que eu consigo ver ao meu redor. Ah, Talvez, embora. eu na verdade peço desculpa, eu Sim, na sim. verdade, eu na verdade acho que nós somos mais parecidos com a forma americana. Ok. Eu acho que nós temos muito mais pedalada. Ah, sim, sem dúvida. Mas Não, não queria entrar por aí, pela flexibilidade também mental que existe. Ah, exato, mas referia-me sobretudo a clínicas ainda de primeira opinião, ok, verem efetivamente muitos casos urgentes. Estou a falar principalmente em zonas, não estou a dizer nos grandes centros urbanos, que acredito que as pessoas vão mais ao hospital, mas em locais onde não há hospital, que ainda exato, existe em exato, Portugal, exato, sim. exato. Ahm, e voltando aos Estados Unidos, eu estou curiosa porque, pronto, é um país onde nós sabemos que a posse de armas pronto, é mais frequente. Uhum. Chegaste a acompanhar algum caso em que houvesse animais vítimas de disparos? Sim, tiros, esfaqueamentos, vê-se tudo. Ok. E sem entrar assim em grandes detalhes clínicos, consegues explicar-nos como é que uma equipa de emergência abordaria um caso traumático por arma de fogo, por exemplo? Sim, basicamente, seja por arma de fogo ou outra, podemos usar esse caso como um exemplo de como é que a equipa da emergência deve atuar. Mas uma equipa bem treinada realmente faz uma diferença enorme no sucesso Uhum. e no manejo destes casos. Regra geral, assim que o doente entra, os médicos vão avaliar o doente, os enfermeiros começam a fazer, seja a administração de oxigênio ou de algo mais urgente que seja necessário, medicação para a dor, etc. Obtêm acesso venoso, tiram sangue para correr as gasimetrias, Exato. conectam o doente a equipamentos de monitorização, etc. E o passo seguinte é então começar a fazer a administração de medicações ou terapêuticas prescritas pelos médicos, depois deles fazerem a sua Uhum. avaliação. Um, Regra geral, se houver um procedimento de emergência que seja necessário, uma toracocentese, uma abdominocentese, o que seja, os enfermeiros preparam o material e auxiliam os médicos na sua realização. E os auxiliares são também essenciais, porque vão ser aqueles que vão correr as análises, vão fazer a cama do animal, buscar os Certo. equipamentos, manter a zona limpa, etc. Portanto, tem que ser uma equipa bem oleada para que a coisa Convém que funcione seja, bem. sim, uma equipa treinada, portanto, não Uhum. queremos ninguém histérico e a correr tipo galinha sem Certo, cabeça de um lado para o outro. Lá está, queremos uma pessoa calma, focada e eficiente. certo. Ou seja, no fundo, o ambiente onde tu trabalhas é um bocado como a série da Pitt, só que para animais, Sabes uma eu coisa diria. engraçada? Eu recuso-me a ver séries ou filmes sobre medicina. Ok, pronto, então não vais perceber a Isso faz referência, parte, mas exato, faz parte sim, daquela. Já os muitos colegas disseram, mas tens que ver, mas não vou ver, porque isso ok, provavelmente já é a minha vida quando eu estou a trabalhar. Eu, quando não estou a exato. trabalhar, tenho que sair dela. Mas Exatamente. talvez seja a mesma coisa. Percebo o princípio. Uhum. Atualmente discute-se muito o aumento dos custos dos cuidados veterinários, e esta discussão não é só restrita a Portugal, temos assistido a isso mesmo em países onde os seguros, existem, em maior, incidência. Como é que vês esta realidade do ponto de vista de quem exerce no Reino Unido? Bom,
Vou dar uma resposta talvez um pouquinho prolongada, porque eu tenho bastantes opiniões, digamos. Certo, Ah, força. acho que antes de nos focarmos apenas na veterinária, temos de avaliar aquilo que se passa a nível do mercado geral, do mercado Uhum. mundial, digamos, e particularmente nos países desenvolvidos. E eu diria que todos concordamos que a tendência hoje em dia é que tudo está a ficar cada vez mais caro, certo? Sem Ir dúvida. comprar leite, ir pôr gasolina, ir pagar o parquímetro, tudo cada vez aumenta mais o preço. Portanto, regra geral, se nós pensarmos nisso, eu acho que é expectável que o mercado da veterinária não poderia ser exceção, não é? Se está tudo a ficar mais caro, este serviço está englobado dentro dessa Sim, generalidade. Agora, outro fator importante a ter em conta é a valorização da profissão e a valorização dos animais, ok? Portanto, eu acho que hoje em dia a ligação emocional das novas gerações com os seus animais é muito mais forte do que há 30 ou há 40 anos atrás. E uhum, logo as pessoas estão dispostas a gastar mais dinheiro pela saúde de algo, neste caso os animais, que lhes é muito valioso. Portanto, nós finalmente podemos também tomar isso como uma oportunidade, certo? Porque antes nós tínhamos sim, que estar reduzidos a preços muito, muito baixos, porque senão a pessoa não faz nada. Mas hoje em dia a pessoa quer fazer coisas, portanto, se calhar eu posso ter também a liberdade para começar a cobrar um preço mais justo por aquilo que sim, vou fazer. certo. Outro fator que eu considero importante é o crescimento e o melhoramento dos serviços que prestamos enquanto médicos. Portanto, é claro que se eu hoje em dia posso oferecer uma ressonância, não vou estar a cobrá-la ao mesmo tempo que o raio-x de há 40 anos atrás. Portanto, quanto mais nós investimos em equipamento, mais caro é o serviço que prestamos com a sua utilização. E, antes de entrar dentro do Reino Unido, por Uhum, fim, aquilo que nós nunca devemos esquecer é ter em conta o nosso preço, digamos assim, enquanto profissional. Portanto, eu hoje em dia não posso nunca comparar o meu conhecimento, ou melhor, eu posso, mas é ridícula, é uma comparação ridícula àquilo que eu sei hoje versus aquilo que eu sabia há 10 anos atrás. sim, Portanto, como tal, faz total sentido para mim que o preço de uma consulta dada por mim hoje tem que demonstrar isso. Tem que ser um preço muito mais elevado do que o preço há 10 anos atrás, porque eu não sou a mesma profissional, eu não estou a prestar a mesma qualidade de serviço. Portanto, há colegas que gastaram literalmente milhares, fora os longos anos que tiveram a gastar esses milhares para obterem a formação que lhes possibilita exercer hoje em dia uma medicina muito mais destacada e especializada. Portanto, isto tem de ser valorizado. É por isso que nós vamos a um hospital de referência, onde temos equipamentos XPTO, mas onde temos profissionais XPTO, em que é expectável que tudo vai ser mais caro do que se formos a um sítio com menos equipamento e menos treino de equipa, ok? uhum, Portanto, isto é a minha visão, digamos, positiva e otimista a nível da evolução dos custos veterinários e de as coisas hoje em dia estarem mais valorizadas do que outrora. Do ponto de vista de quem está no Reino Unido, acho que eu não estou muito a par dos preços em Portugal, vou mantendo algum contacto com colegas que quisessem ir, uhum, mas não é a mesma coisa que aquilo que eu sei que se passa cá. Acho que aqui está a ficar mais difícil, não necessariamente no meu hospital ou outro hospital, mas acho que a evolução e o aumento dos custos está a ser demasiado rápido para aquilo que as pessoas conseguem aguentar. conseguem acompanhar, ok? Sim, E acho que há vários fatores que têm impacto nisso. Acho que o facto do sistema do Reino Unido ser tão diferente do sistema dos Estados Unidos, por exemplo, é um deles. Portanto, eu cobro muito mais, eu não é? Mas os hospitais sim, aqui sim, no Reino Unido cobram muito mais por o mesmo procedimento que seria feito nos hospitais onde eu fui treinada nos Estados Unidos, ok? uhum. Para mim, por exemplo, não faz sentido nenhum. E não é Desculpa porque. interromper-te. E achas que isso tem a ver com o negócio, digamos assim, das seguradoras? Não, de todo. Acho que tem a Ok, ver com o facto de que a América é muito mais eficiente e enquanto que na América vão ser trabalhados no mesmo dia
100 casos, no Reino Unido vão ser trabalhados 20. Logo, se Ok. queremos tirar o mesmo revenue, não é? Se queremos manter o mesmo tipo de lucro, então temos Sim, que sim. ser mais caros porque temos menos. Certo. E Ah, achas que isso é tem a um ver, fator, desculpa né? estar a incluir aqui vários assuntos, Sim, sim, sim. ah, mas achas que isso tem a ver com falta de profissionais? Porque também existe falta de profissionais, pelo que eu percebi, na Não, América. É não. mesmo falta de capacidade de Não gerir. é falta de nada, é simplesmente a forma como o sistema O funciona. Isto é a mindset. minha Ok. vista super pessoal. Eu acho que se vocês falarem com outros colegas, por exemplo, que nunca foram à América, eles vão dizer que não é nada disso. Ok, Ok? ok. Mas eu dou o exemplo. Um, no hospital onde eu fui treinada para me tornar especialista, nós tínhamos uma média de 40 a 60 emergências por dia. O que é que isto Uhum. significa? São 40 a 60 animais que chegam pela sala de emergência, não inclui animais que têm consulta marcada, ok? Portanto, isto não tem nada a ver com as consultas para cirurgia, para cardiologia, para oftalmologia, etc. Isto é só o que entra de emergências. E eu, neste momento, estou num hospital onde temos uma média, se calhar, de entre 5 a 10 casos por dia. Ok. E o nível de stress às vezes já é superior onde eu estou atualmente versus onde eu estava com os 40 ou 60. Não é porque temos menos pessoas de todo. É simplesmente a forma como o sistema é gerido e isso tem um impacto enorme, ok? Portanto, se nós temos um sistema super eficiente que dá saída a imenso trabalho, nós conseguimos gerar muito mais do que se tivermos um sistema que, seja lá por que motivo for, não conseguimos gerar tanto. Mas Ok. é um dos fatores, claro, um fator com muitos outros por trás, não é? Isto é uma visão simplista, mas isto também é uma visão de quem está lá dentro, digamos, no clinical floor, a ver como as Sim, coisas se desenrolam. certo. E falaste aí da questão da pressão e do desgaste, e eu mudo um bocadinho o tema para a parte da saúde mental. E faço esta pergunta a nível pessoal, mas pode ser alguma coisa que os colegas possam extrapolar para a sua vida, que é como é que tu evitas o desgaste emocional que está associado à tua realidade? Eu vivo atualmente a minha vida pessoal com, digamos, a mesma intensidade que a minha vida profissional. Portanto, eu tento viajar o máximo que me for possível, eu passo imenso tempo rodeada dos meus, né, da minha família, Uhum, dos meus amigos, e o mais importante, que vai ter, de acordo com aquilo que estávamos a falar com essa série que me estavas a dizer, sim, sim, eu quando não estou de serviço, portanto, hospitalar, eu tenho regras super firmes dentro da minha vida pessoal. Portanto, nada de ver o e-mail, nada de ver o chat do WhatsApp ou seja lá do que sistema sim, utiliza mensagens dentro do hospital, nada de entrar no programa informático para ver como é que está aquele doente enquanto estamos em casa. Portanto, é uma separação radical entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Nada de ver séries que tenham a ver com emergências ou medicina ou o que quer que seja. Nada, 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 nada. Porque eu acho que os veterinários, e é uma opinião talvez um pouco, digamos que há pessoas que vão ficar extremamente, digamos, contra, mas sim, existe um problema, mas eu acho que nós, enquanto profissionais, e aquilo que nós fazemos a nós próprios, tem um impacto enorme nesse problema. E eu, quando tenho os meus colegas ou colegas a dizer que estão em burnout, mas saem do hospital e estão em casa colados ao chat sim, do hospital a ver o que é que se passa quando não estão lá de serviço, eu pergunto: agora, de quem é a culpa do teu burnout? O teu patrão não te está a contactar, os teus colegas não te estão a ligar diretamente para o teu número pessoal. És tu que escolhes entrar dentro de algo a ver uhum, com o teu trabalho e estás mentalmente envolvido com isso no teu tempo off. Portanto, és tu que estás a fazer isso, que agora tu entraste no chat, agora estás a pensar naquilo, agora desligaste, agora chateaste, agora não sei o quê, vais dar uma volta, mas estás a pensar, tararara, ok? pois, Portanto, tu acabas por nunca desconectar do trabalho mentalmente e depois dizes que estás em burnout, porque trabalhas muito ou porque o trabalho é muito violento. E eu certo, dou uma sugestão, a quem estiver disponível para considerar isso, é que nós também somos culpados daquilo que nos acontece a nós próprios. Portanto,
tentar perceber, há algo que eu posso mudar em mim que sem o impacto das outras pessoas me ajuda a lidar melhor com aquilo que pode fazer a nível de disfunção mental a profissão que eu escolhi? Ou realmente não, é o meu patrão que passa a vida a ligar-me no meu tempo off para o meu trabalho, para o meu número pessoal, e aquilo que eu tenho que fazer é dizer, olha, acabou, ou despedir-se, pronto. Drástico, mas sim, percebo. Temos a possibilidade de mudar isso, atenção, que até nesse caso, isso continua a ser uma possibilidade de dizer, caro patrão, a partir de agora eu quero que saiba que eu não vou mais atender as suas chamadas, a não ser que eu esteja de serviço no hospital. E se ele disser assim, despede, ok, pronto, está tudo bem, ficamos assim. Exato. Mas ainda assim está no nosso controle fazer isso, portanto, Certo. acho que é o meu maior take home, digamos, é o que é que eu posso fazer para me proteger Sim. dentro dessas possibilidades. Certo, fica a dica. Acredito que se calhar não se aplica a toda a gente, mas pronto, aqueles que conseguirem fazê-lo, é sem dúvida um bom recurso cortar o Exato. contacto com o trabalho. E o que é que te continua a motivar ao fim de tantos anos de formação e dedicação à área? Os animais. São uns anjinhos, eles merecem tudo. E é realmente, eu às vezes tenho animais que vêm, às vezes, são todos, não é? Mas pronto, nós temos sempre os nossos preferidos e os que nós gostamos ainda mais, seja lá por que motivo for. E eu digo sempre, às vezes chega um cachorrinho, por exemplo, não é? Chega um cachorrinho, a equipa está estressada, tem sido um dia mau, e eu digo, malta, este cachorrinho é literalmente o motivo pelo qual nós nos levantámos hoje de manhã. Pronto, e toda a gente sorri, toda a gente concorda, é verdade. Aquele cachorrinho é o motivo pelo qual nós, quando tínhamos 5 anos, dizíamos que fofinho, quero muito ajudar um destes, não é? E eu ainda tenho esse sonho, digamos, de criança, ainda vive em mim, portanto eu nunca perdi. Eu, na verdade, acho que até aumentou. Eu acho que quanto mais trabalho, mais eu sinto felicidade e alegria quando estou a ajudar animais. É literalmente aquilo é isso que me levanta todas as manhãs, é pensar, eu tenho animais que precisam de mim hoje, e hoje vai haver animais que sem mim vão morrer, portanto eu vou lá e vou ajudá-los. Sim. E que conselho é que tu deixarias aos jovens veterinários que estão agora a começar e que estão a pensar seguir um percurso internacional ou enveredar por uma residência? Que conselho é que gostavas de deixar? Eu digo força, vai valer a pena, lança-te. Para mim, pelo menos, nada é tão frustrante como não saber o que fazer quando temos um animal doente que precisa de nós, não é? Aquela sensação de impotência, de tenho este animal, está super doente e não sei o que mais fazer por ele. E nada é mais gratificante quando nós já sabemos, quando nós já temos essa confiança e esse conhecimento e agora dizemos, não, eu agora já sei o que é que posso fazer por ele e valeu a pena todo esse sacrifício. E também a procura do saber, não é? Eu parto do princípio que nós temos que ser também apaixonados pelo conceito de medicina, não é? Eu passo a vida a rever artigos de medicina humana, a ver coisas dessas, porque a medicina em si é algo que nos agrada, é algo que nos atrai, não só os animais, claro, então decidimos dedicá-la a eles, mas a medicina em si é uma ciência que me fascina. Portanto, é ótimo percorrer ou fazer um percurso que nos possibilita angariar todo esse conhecimento e experiência e um dia mais tarde pôr em prática tanto quanto possível. Sim. Marisa, estamos no final. Uhum. Portanto, queria-te agradecer muito esta conversa e teres partilhado connosco o teu percurso, as tuas opiniões, que fica mais uma vez reforçado que são as tuas opiniões, só para não chatear ninguém em casa. Olha, foi um verdadeiro privilégio conhecer-te e ter a tua história. Para quem quiser, podem encontrar a Marisa e acompanhar o seu trabalho no Instagram, na sua página Gato Diz Peneico. Tínhamos aqui há uns anos ou meses o teu podcast, certo? Uhum. Pronto, que já
anos que já não está ativo, mas podem continuar a acompanhar a Marisa através do seu canal de Instagram. A todos os que nos ouviram, obrigada por estarem deste lado. Se gostaram deste episódio, partilhem-no com colegas ou com amigos e acompanhem o podcast A Voz do Veterinário. Eu relembro que a força de um sindicato é feita pelo seu número de associados e por isso convido todos os nossos ouvintes a tornarem-se sócios e caso tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário relativo ao podcast, podem entrar em contacto através do nosso e-mail avozdoveterinário@snmv.pt. Obrigada, fiquem bem e até ao próximo episódio. Obrigada, Marisa.